Fala pessoal, estamos aqui de volta para a aula 2 do nosso curso de Questões e Processos Incidentes e vamos continuar o nosso estudo de questões prejudiciais que a gente começou na aula 1. Na aula 1 eu falei que existia uma classificação entre questões homogêneas e heterogêneas. Existe também uma outra classificação muito importante que é a divisão entre questões obrigatórias e questões facultativas, que é a divisão que os artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal faz. O que são essas questões obrigatórias e facultativas? A questão obrigatória, ela é obrigatória porque ela impõe a suspensão do processo. Então, ela torna obrigatória a suspensão do processo. Se existir aquela questão, o processo tem que ser suspenso. E ela diz respeito ao estado civil das pessoas. Se for uma questão que diz respeito ao estado civil das pessoas, a suspensão do processo é obrigatória. A facultativa, por outro lado, diz respeito a outro assunto qualquer que não seja estado civil das pessoas. Está previsto ali no artigo 93 e, nesse caso, o juiz vai ter discricionariedade para decidir sobre a suspensão. Ele vai analisar o caso e vai ver se é caso ou não de suspender para o juízo civil decidir. A questão obrigatória está prevista ali no artigo 92. Vamos ler junto. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada, então o juiz precisa ser uma controvérsia que o juiz repute séria e fundada, não pode ser uma controvérsia qualquer. Sobre o estado civil das pessoas, isso é muito importante ter em mente, o curso da ação penal ficará suspenso, ou seja, o código é enfático, ele diz que ficará suspenso. Ele não diz que é uma faculdade, ele diz que é obrigatória a suspensão nesse caso. Até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas de outras provas de natureza urgente. Ou seja, ainda que haja suspensão, havendo provas de natureza urgente, elas podem ser colhidas, ainda que o processo esteja suspenso. Algumas características dessa questão prejudicial obrigatória. Como eu disse, ela é sobre o estado civil das pessoas, ela impõe a suspensão do processo, e essa suspensão ela tem duração indefinida. O Código não prevê uma duração. Ela vai ficar suspensa enquanto a questão não for decidida no juízo civil. Contra essa suspensão, cabe rese, o recurso em sentido estrito, que está previsto ali no artigo 581, inciso 16. Lá, se você for olhar no código, eu peço que depois você acompanhe, está previsto expressamente que, em caso de suspensão, em virtude de uma questão prejudicial, vai caber o recurso em sentido estrito, vai caber o rese. Durante essa suspensão, enquanto o processo estiver suspenso, o prazo prescricional também vai ficar suspenso. Essa é uma previsão expressa do artigo 116, inciso 1º do Código Penal. E por se tratar de uma questão obrigatória e pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o Ministério Público ele tem a obrigação também de promover a ação civil ou prosseguir a já iniciada. Então, por exemplo, se há uma questão prejudicial sobre o estado civil das pessoas, o juiz verifica que o processo precisa ser suspenso para ser decidido no juízo civil, o Ministério Público tem a obrigação de ajuizar essa ação ou prosseguir numa ação já eventualmente iniciada. E a questão facultativa? Bom, ela está ali no 93 do Código de Processo Penal. Vamos também ler junto. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, ou seja, sobre uma questão que não seja estado civil das pessoas, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, ou seja, que mostra que é uma faculdade do juiz, não é uma obrigação. Desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Também nesse caso se vê que provas de natureza urgente poderão ser colhidas mesmo com a suspensão. Características da questão prejudicial facultativa. Só pode suspendê-la se já houver processo. Então, na questão obrigatória, a gente viu que o juiz poderia suspender ainda que não houvesse outro processo. Aí caberia ao MP ajuizar a ação civil correspondente. Nesse caso, não. O juiz só vai poder suspender se já houver uma ação tramitando a respeito daquele tema. Por exemplo, no exemplo que eu tinha dado sobre esbulho possessório, crime de esbulho possessório. Tem uma questão de posse aqui que precisa ser resolvida antes. O juiz só vai suspender o processo se já houver uma ação tramitando, discutindo essa posse. Se não houver essa ação, o juiz vai tocar o barco, vai levar o processo penal até seus trâmites finais e ele mesmo vai decidir a respeito dessa questão.
Outra característica da questão facultativa é que exige-se que seja uma questão de difícil solução e que não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite. Então não pode ser uma questão simples e não pode haver limitação probatória por parte da lei civil. O professor Nutt traz o exemplo que o casamento ele não pode ser provado por testemunhas, só por certidão de casamento. E por isso, se um processo visa aprovar um casamento por meio de testemunhas, essa suspensão não pode ser feita. O prazo da suspensão vai ser definido pelo juiz. Então, na questão obrigatória, a suspensão era indefinida. Na questão facultativa, o prazo da suspensão vai ser definido pelo juiz, ele vai marcar um prazo razoável, não julgando a questão civil não sendo decidida no juízo civil dentro desse prazo, o juiz criminal retoma a competência e julga ele mesmo essa questão. Assim como na questão obrigatória, vai caber rese contra a suspensão, é o artigo 581, inciso 16. Em caso de suspensão por questão prejudicial, seja ela obrigatória ou facultativa, vai caber rese. Então, se o juiz suspendeu o processo, a parte que se julgar prejudicada pode interpor um recurso em sentido estrito contra essa suspensão, para o processo voltar a correr. E da mesma forma, fica suspenso o prazo prescricional enquanto o processo estiver suspenso. Na próxima aula, a gente fala sobre as exceções. Até mais. Tchau, tchau.